Eu sou o Dr. Luiz Antônio Garnica, médico do esporte, ortopedista, e eu queria falar um pouquinho para vocês sobre... Atenção, porque eu tenho agora novidades no caso da morte da professora de Pilates, Larissa Rodrigues. Escuta o que aconteceu. O gerente de um banco em que a Larissa tinha uma conta prestou um depoimento à polícia. Esse gerente disse que o marido dela, o médico Luiz Garnica, tentou fazer uma série de movimentações na conta bancária da esposa dias depois da morte. Ele disse que Luiz perguntou se poderia ter acesso ao dinheiro que era da esposa e que foi orientado a fazer um inventário. Que Luiz, a partir daí, passou a fazer várias perguntas. Se tinha como ter acesso ao aplicativo da esposa para retiradas do dinheiro que ela tinha na poupança. Que o médico falou que usou o cartão dela de débito para pagar uma conta de R$ 2.500 na farmácia. Isso depois da morte de Larissa. Esse médico está preso, a mãe dele também. E esse depoimento do gerente é muito importante porque a polícia desconfia que o médico só matou a esposa porque ele não queria dividir o patrimônio que os dois tinham. Ele não era um homem, de acordo com a polícia, de respeito. Ele não valorizava o que a mulher dele fez enquanto eles estavam juntos. Em vez de pedir o divórcio e cada um vai para o seu lado, cada um com metade do que tinha, ele deve ter pensado, vou ficar com tudo e vou tirar a vida dela. Vamos ver a reportagem? No depoimento à polícia, o gerente de um banco de Pontal contou que poucos dias após a morte da veterinária Natália Garnica, a irmã dela, uma fisioterapeuta de 46 anos, foi à agência bancária acompanhada do pai, Antônio Luiz Garnica. Ela queria saber sobre dívidas, valores em conta e um empréstimo consignado que Natália teria feito antes de morrer. A irmã também perguntou sobre seguros de vida e possíveis créditos de Natália no banco. No dia 24 de março, a fisioterapeuta voltou a procurar o gerente, desta vez curiosa sobre as contas bancárias de Larissa Rodrigues. Fazia 2 dias que a professora de Pilates tinha morrido em Ribeirão Preto e não tinha relação com a agência de Pontal. Mesmo assim, a cunhada perguntou sobre saldos, dívidas, pagamento de IPVA e se poderia acessar a conta de Larissa. O gerente orientou a mulher sobre a necessidade de um inventário. Depois disso, quem ligou para o homem foi o médico Luiz Garnica, ex-marido de Larissa, com perguntas parecidas. Ele chegou a encaminhar uma foto para ter acesso à poupança de Larissa por meio do aplicativo do banco. O advogado da família de Larissa ficou surpreso com as revelações. Que Luiz tentou ainda fazer uma transferência do que tinha na poupança, mas o aplicativo do banco travou por causa do valor. E que então Luiz ligou para o gerente pedindo ajuda para entrar na conta e fazer a transação. E que foi orientado que só poderia fazer isso com a leitura facial da Larissa. E que o médico ligou várias vezes tentando desbloqueio e que queria alternativas para ter acesso ao dinheiro. E que ele se mostrava muito ansioso para pegar o dinheiro da mulher que tinha acabado de morrer. E por fim, o gerente disse que a conta de Larissa não era de Pontal. E achou muito estranho Luiz não ter procurado a agência de Ribeirão. Principalmente sobre a irmã de Luiz. Luiz realizou pagamento 2 dias após o falecimento da Larissa, com pagamentos na conta dela. O que causou estranheza realmente foi a irmã. Ela não tinha poderes para tanto. Inclusive perguntou até se a Larissa tinha seguro de vida, coisa que não lhe competia. Segundo o gerente do banco, Luiz pagou alguns débitos pela conta da ex-mulher e usou o cartão de Larissa numa compra de R$ 2.500 numa farmácia. A Polícia Civil está procurando uma testemunha que também teria sido vítima da aposentada Elizabeth Arrabassi. Isso pode ter acontecido há mais ou menos uns 7 anos na cidade de Pontal. A polícia quer saber se Elizabeth fez mais vítimas no passado. Essa história aí tá meio estranha, né, Zívia? A polícia está investigando isso e quer encontrar essa pessoa, né? Segundo o próprio advogado da Elizabeth, o Bruno Ribeiro, a polícia está atrás dessa possível testemunha. A gente diz possível porque essa informação tem sido tratada, pelo menos por enquanto, como extraoficial, e o que teria acontecido 7 anos atrás é que essa pessoa teria tomado aí um medicamento fornecido pela Elizabeth. A pessoa então passou mal
e teria ido para UTI, mas sobreviveu, viu, Pagliani? Então a polícia está aí atrás dessa testemunha para descobrir o que de fato aconteceu e para saber também se essa pessoa pode, atenção para a palavra, pode ter sido aí uma vítima da Elizabeth Arrabás. O médico também tentou fazer uma transação bancária com o saldo da poupança da ex-esposa pelo aplicativo do banco. Não conseguiu por causa do valor. O médico procurou o gerente de novo, porém o aplicativo exigiu reconhecimento facial de Larissa para autorizar a transação. Luiz insistiu com o gerente, mesmo sabendo da necessidade de um inventário. Segundo o depoimento, pareceu ansioso para acessar o dinheiro da ex-mulher. A Elizabeth, ela continua presa temporariamente, assim como o filho, o médico Luiz Garnica, lembrando que os dois são suspeitos de terem envenenado com chumbinho a professora Larissa Rodrigues. A polícia ainda aguarda os laudos da perícia dos restos mortais colhidos durante a exumação do corpo da veterinária Natália Garnica, irmã de Luiz e filha de Elizabeth. A polícia suspeita que ela também pode ter sido envenenada. Na semana passada, a Elizabeth, a gente mostrou, aqui na Record, a Elizabeth escreveu aí uma carta admitindo que deu remédio para a nora Larissa tratar uma dor de estômago e que também tomou um comprimido, mas não sabia que as cápsulas tinham chumbinho. Os remédios supostamente envenenados seriam da filha da Elizabeth, a Natália Garnica. No dia 15 de maio, com Luiz já preso, a irmã dele fez o último contato com o bancário, mas ele não respondeu. As informações sobre os interesses dos irmãos nas contas bancárias das vítimas são mais uma peça do quebra-cabeças do caso Larissa. O inquérito será encerrado no começo de julho. Para o advogado da família, o depoimento da irmã mais velha é fundamental para que ela esclareça quais eram os interesses dela nas movimentações financeiras de Natália e Larissa. O médico Luiz Garnica, que continua preso, pode ser ouvido novamente. O pai, Antônio Luiz Garnica, já foi convocado a depor, mas não compareceu. Ela tem que ser chamada para esclarecer por que ela foi lá em nome do Luiz saber. E mais, não só ela, o Luiz também. O Luiz tem que ser novamente intimado, esclarecer que ele negou que realizou esses pagamentos. Eu estava presente no depoimento dele. Ele disse que não movimentou. E por que ele tentou fazer esse saque da conta poupança da Larissa? Qual que era o interesse dele? A polícia já está com o conteúdo de todos os aparelhos apreendidos e deve finalizar a perícia nas próximas semanas. Semana que vem, Viviane Garnica, irmã de Luiz, será ouvida novamente na polícia. Já o Antônio Luiz Garnica, pai de Luiz, será ouvido pela primeira vez. Na última semana deste mês, Luiz Garnica deve ser interrogado de forma presencial e a Elizabeth pode ser interrogada de forma online, já que a Elizabeth está um pouco mais longe, Pagliani, lá na penitenciária feminina de Mogi Guaçu. A gente continua de olho nessa história, Pagliani, para trazer sempre aí as últimas informações, as atualizações do caso Larissa. Mas é o que a gente comentou aqui, Pagliani? Sempre uma nova informação e essa história parece que ainda vai render muito assunto até o encerramento do inquérito no começo do mês que vem. O rosto dela tinha bastante sangue. Eu pedi para o legista esclarecer a origem desse sangue. Se isso foi decorrência do reflexo do uso do veneno, dela ter ingerido o veneno, ou se pode ter sido causado por algum ferimento provocado por agressão, por exemplo. O legista vai explicar isso aí. Larissa Rodrigues, de 37 anos, foi encontrada morta no apartamento em Ribeirão Preto após ser envenenada com chumbinho, de acordo com o laudo necroscópico. As investigações apontam que o marido e a sogra podem ter envenenado Larissa. A outra filha de Elizabeth, Natália, morreu um mês antes em Pontal, em circunstâncias semelhantes. O corpo dela foi exumado. Um laudo deve apontar se também havia chumbinho no corpo de Natália. Elizabeth escreveu uma carta na prisão admitindo que deu um remédio para dor de estômago para Larissa no dia da morte dela. Diz que pegou o remédio na casa da filha, logo após o falecimento da veterinária, e que Natália deve ter colocado chumbinho no comprimido. As investigações, porém, já mostraram que Elizabeth pesquisou sobre o veneno na internet antes da morte de Natália e Larissa. Essa tentativa da mãe, do médico e da Natália que morreu foi realmente suja. É uma opinião que eu tenho, porque ela escreveu uma carta dizendo para o delegado que a filha dela
tinha pego o chumbinho e colocado dentro de cápsulas de omeprazol. Ah, mas por que a senhora acha isso? Ela não soube responder. Mas pensa só, ela está colocando a culpa na filha que morreu, como se a filha tivesse tirado a vida dela e ainda tivesse sabotado os remédios para que outras pessoas morressem depois da morte da própria filha. Uma história sem pé, sem cabeça que a justiça não acreditou. Antes da perícia chegar, eles limparam, fizeram ali no local uma modificação, vamos dizer assim, da cena do crime. Claro que isso não é normal. Se houve ali a presença da Guarda Municipal, do SAMU, se estavam se investigando a causa da morte, o ideal seria que fosse deixado como tudo estava para a perícia poder fotografar como encontrou o local. Ou seja, a gente pode afirmar que a cena do crime, então, não foi preservada? Não foi preservada. Eles limparam e quando a perícia chegou, o estado das coisas já havia sido modificado. Não, e é uma história nebulosa, né? Se a gente for parar para pensar, todas as pessoas que encontram a gente nas ruas ficam, Pagliari, mas que história é essa, né? Elas ficam assustadas pelo nível do que as pessoas são capazes de fazer, o que a polícia vem trazendo desse comportamento dessas pessoas. E eu vou aqui reforçar o seguinte, tudo é uma questão de investigação. Houve essa informação, né, de que essa pessoa, essa testemunha, teria sido, em algum momento, né, tomado alguma coisa que a Elizabeth teria dado e essa pessoa teria ido ao hospital, inclusive à UTI. Então, atenção, a vocês aí que estão me vendo, Pontal, aquela região, se vocês sabem dessa pessoa, se essa história procede, se isso é uma realidade, se essa pessoa ainda tem condições, precisa, é necessário, é importante, é fundamental procurar o setor policial e esclarecer esses dados, mesmo porque a polícia sabe disso e precisa agora comprovar se isso realmente é verdade, como isso aconteceu, se aconteceu, que circunstância isso se deu, porque a partir de agora tudo é uma questão de informação importante. Então essa pessoa aí, e eu tenho certeza, cidade pequena como Pontal, todo mundo conhece todo mundo sabe, se essa história realmente procede, se tem essa pessoa que foi parar na UTI, ela deve imediatamente procurar o setor policial, a Polícia Civil, para esclarecer o que realmente aconteceu. Até para a gente saber, procede, não procede, tem a ver, não tem a ver, porque esse caso a gente está muito nebuloso. E essas informações essas pontas precisam ser fechadas. E certamente a polícia também tem interesse nisso mais do que ninguém. Então a gente precisa saber se essa pessoa, mais uma vez, passou por isso, realmente aconteceu, você sabe quem é, informe a Polícia Civil. É uma questão de prioridade, é fundamental e a gente vai continuar acompanhando. Felipe Gomes é psicólogo forense e analisou as imagens. Ele explica que materiais deste tipo são muito importantes para que as autoridades tracem um perfil do suspeito. A parte do choro, ela também pode estar dentro desse mecanismo psicológico, tanto consciente quanto inconsciente, né? Uma parte de não entrar em contato diretamente ali com aquelas emoções e também uma parte de se defender naquele contexto que é um contexto de extrema pressão. Denúncias anônimas indicam para a polícia que, por várias vezes, o médico foi agressivo com Larissa, a espionando e se descontrolando. Ele teria até mesmo falado que a mataria com uma injeção letal caso ela o largasse. Já no depoimento, Garnica disse que nunca brigou com a esposa. Outro ponto que, segundo o especialista, merece atenção. Esse é um ponto que torna o caso mais complexo ainda e deixa ele mais raro, justamente porque precisa se analisar qual foi a dinâmica entre esses envolvidos dentro ali daquela situação, né, do qual tudo que vem se apresentando até o presente momento demonstrou que ali pode ter tido algum tipo de participação dessa natureza. E essa participação ela precisa ser realmente investigada para que se possa ser compreendida. Para a defesa do médico, uma prisão injusta, já que a carta comprova a inocência do homem. E demonstra que unicamente eu tenho uma sua autora,
que é a mãe dele, e inclusive desmistifica a forma como o delito foi cometido, porque até então só tinha suposições, como eu só tenho suposições em relação ao Luiz, mas a carta ela explica, foi através de 2 comprimidos, né, de omeprazol, o omeprazol foi retirado e colocado chumbinho dentro. Júlio Mocim deve entrar com um novo pedido de habeas corpus para o médico, detido na cadeia de Santa Rosa de Viterbo desde o último dia 6 de maio. Tem uma carta da mãe que confessa assim o crime e a forma cometida, e o Luiz ele continua preso para a Polícia Civil analisar celular e computador e para ouvir testemunha. Veja só, eu não tenho um elemento concreto de que solto o Luiz poderia interferir na coleta de provas, até mesmo porque antes da sua prisão no dia 6 de maio, várias pessoas foram ouvidas, várias diligências foram feitas, e eu não tive nenhuma interferência do Luiz. Pelo contrário, ele cooperou, inclusive ele levou o celular dele e da Larissa desbloqueados para serem periciados. O Ministério Público acredita que Elizabeth escreveu a carta com a finalidade de inocentar o filho. Marcos Túlio Nicolino, promotor do caso, ressalta também que a hipótese de acidente ao tomar o remédio com chumbinho está descartada. As investigações apontaram que Elizabeth pesquisou na internet os efeitos do veneno de rato dias antes da morte de Larissa. Me parece também uma intenção clara de que, se der positivo o resultado da Natália no sentido de envenenamento, porque ela possa também já justificar que se tratou também de um descuido da Natália ou de um mero acidente, o que até então não fora revelado por ela. Essa é a novidade que veio agora, e longe de demonstrar que tudo foi um acidente, demonstra, na verdade, que foi um envenenamento intencional, até porque já há prova no inquérito dando conta de que dias antes do crime, do envenenamento da Larissa, a própria Elizabeth fez pesquisa em redes sociais sobre os efeitos do chumbinho. As investigações apontam também que a suspeita ligou para uma amiga, antes da morte de Larissa, para perguntar se ela tinha chumbinho na fazenda. Agora nós temos exatamente como tudo aconteceu. A Elizabeth foi lá com a intenção deliberada de dar chumbinho para a Larissa, para envenenar a Larissa, e enganosamente disse para a Larissa que aquelas cápsulas eram de omeprazol. O advogado de Elizabeth, Bruno Correia, informou que pediu para que a cliente seja interrogada novamente, mas voltou a afirmar que a idosa é inocente. A Polícia Civil ainda não concluiu o inquérito, porém trabalha com a suspeita de homicídio com 4 qualificadoras. Motivação torpe, uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uso de veneno e feminicídio. Isso é uma coisa que eu tenho em vida. Nos 8 anos que faz, a gente nunca ficou um dia sem conversar, a gente nunca brigou. Sem qualquer discussão, qualquer coisa a gente fazia, sempre resolvia, nunca dormiu sem ligar um dedo, nunca dormiu sem dar boa noite. Em outra denúncia do dia 26, a afirmação é de que Larissa estava sendo traída e que a traição tinha sido descoberta no dia 8 de março. A professora então teria pedido divórcio e ouvido um não do marido, que já tinha ameaçado colocar fogo em casa.